Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knight e vamos falar sobre o Chelsea, que está ainda ativo no mercado de transferências e pelo visto está nas suas últimas duas negociações de chegada, que não sabemos se vão vir ou não. Um para mim é quase certo que vem, que é o João Félix, e o outro ainda é uma esperança, né? E o Matt Law disse que o Chelsea está esperançoso de chegar em um acordo para contratar o Victor Osimhen, mas a questão é o Atlético de Madrid, o João Félix. Esse daí é um acordo que deve ser mais fácil, até pelo fato do desespero do João Félix de sair, pelo fato dele não ser mais útil ali para a equipe espanhola, não faz parte dos planos do Simeone, porque assim, vamos supor que o Chelsea não chegue a um acordo com o Osimhen. Não é como se ele não fosse ser utilizado, né? Será mesmo que o Conte vai ficar tão irritado de não trazer um Lukaku da vida, né? E ter que ficar com o Osimhen? Para mim, hoje o Osimhen é mais jogador que o Lukaku, né? E trabalhando nesse esquema do Conte, tem tudo para produzir muitos gols. O De Laurentiis teria que ser muito burro para deixar ele afastado do elenco por não ter saído, até porque parte da responsabilidade dele ainda tá na equipe é dos preços altos que ele tem exigido. É o direito do clube exigir um preço alto para um jogador de muita qualidade? Claro que sim, mas a questão é, os clubes que vão comprar também têm o direito de não pagar, porque eles vão pagar o que acham justo também. Essa é a questão do mercado. Você pode encontrar, por exemplo, o cara pede 80 milhões pelo Maguire e achar um trouxa que paga, né? Mas tem time que vai querer fazer um preço mais justo, né? Não vai querer pagar tanto dinheiro, vai tentar enxergar um risco ou outro. Então, é aquele negócio, é o xadrez que se tem no mercado de transferências. Então, assim, são essas duas novelas que o Chelsea tem. Para mim, são os dois alvos finais, o Osimhen e o João Félix, né? Vamos falar primeiro do que é mais fácil, do que eu acho que vai acontecer, até por uma questão de conveniência, né? Porque, assim, o Atlético de Madrid, que é o Conor Gallagher, ele faz muito estilo do Simeone no meio campo. O combativo, corre pra caramba, não é lá muito inteligente, né? Mas a verdade é que, assim, ele pode ser o Rodrigo De Paul pra essa nova geração aí do Simeone, né? Eu acho que ele encaixa bem com a forma de jogar. Ele é um jogador que sem a bola, ele trabalha muito bem. Isso aí, né, o menor dos problemas, assim, dele jogar, ter mais dificuldade com a bola no pé, é o menor dos problemas pro Atlético de Madrid, porque é um time que já tá acostumado a jogar, a maioria do tempo, sem a bola no pé, né? Gosta de jogar mais na transição, e um cara com a fisicalidade do Gallagher ajudaria bastante. Então faz muito sentido. O Chelsea quer o lucro puro do fair play para a venda dele. Então, assim, obviamente muito positivo para o Chelsea vender o Gallagher pelos 42 milhões que foram acordados. Vamos ver se não vai ter uma mudança de estrutura em relação a isso. E o João Félix, ele é o cara que, assim, eu fico chocado, mas assim, chocado. Eu não tenho outras palavras para falar, chocado, até difícil, né? Como ele conquistou a fanbase do Chelsea lá na Inglaterra, tendo 4 gols em 21 jogos, né? Eu sei que ele chegou num momento terrível pro Chelsea, tava lá atrás, não tava... Ele não mudou isso também, vale lembrar. E assim, o primeiro momento dele no Chelsea, aquele primeiro tempo contra o Fulham, foi mágico, né? Jogou muito, né? E assim, o João Félix é talentoso, essa que é a questão. Só que ele é o talento que, assim, não consegue ser aproveitado ao máximo. E a gente não sabe quem vai fazer isso com ele. Não é falta de treinadores diferentes. Tudo bem, se você for pegar aqui, talvez os que poderiam se encaixar mais com a forma dele jogar não são lá grandes coisas, né? Ainda não são técnicos prontos, como é o caso do Xavi, do Potter. E assim, a gente tem o Simeone que não encaixa com a forma dele de jogar futebol. Talvez o Maresca seja o que o Félix precise, mas é que aqueles dois jogos, ele é expulso no primeiro contra o Fulham, com aquela entrada que não tinha necessidade. E assim, o jogo contra, acho que foi o West Ham, que ele marca o gol, ele traz algo que estava faltando no Chelsea, porque ele marca aquele gol, ele faz aqueles dribles, ele cria aquelas jogadas, aí você fica comparando com aqueles idiotas lá no ataque do Chelsea, como estava sendo o Kai Havertz, entende, né? Ele tá jogando melhor no Arsenal, mas a última temporada dele no Chelsea foi um negócio tenebroso, né? O Sterling, entende? Aí o João Félix parecia realmente um talento extraordinário perto daqueles caras, mas a questão é, ele vem pro Chelsea, a torcida em boa parte na Inglaterra ama ele, né? Eu acho que assim, essa transferência é fácil para você conquistar o afeto da torcida, né? E a verdade é que ele pode sim agregar. Eu acho que a concorrência dele tá longe de ser a mais dura pelo lado esquerdo. Ah, Lucas, mas e o Pedro Neto? O Pedro Neto joga mais pelo lado direito, né? E o Pérez nem é um ponto esquerda, mas ele tá pro buraco se precisar. Ele fez isso no Barcelona quase que a temporada inteira. E assim, ele tem capacidade de driblar, ele tem capacidade para criar jogada, mas ele tem que trabalhar a tomada de decisão. Se o Maresca trabalha isso nele, ele pode ser útil, mas para mim a maior vitória se o Félix vier é se o Sterling for embora. Aí eu compro a camisa do Félix, eu compro, porque vale a pena, né? Pô, o cara fez o Sterling sair, isso já é ele já tornaria ídolo, podia ter estátua em Stamford Bridge, né? Que passaria o maré para frente, né? Mas é difícil ver o Sterling saindo, né? Só se ele olhar a concorrência e pensar que não vai ter tempo em campo, e convenhamos, não merece, né?
E, assim, eu acho que pela situação do Atlético de Madrid querer o Gallagher, o Chelsea não querer ele, o Chelsea querer o João Félix porque ele encantou a torcida e os diretores de futebol, e agora é aquele negócio, o novo plano, acho que vai render melhor e tudo, vira conveniente que eles troquem de clube, né? Porque o Félix quer ir pro Chelsea, né? Ele não quer ficar mais lá no Atlético de Madrid, gostou de jogar na Inglaterra, né? Então, assim, eu acho que isso é um negócio fácil de acontecer. Eu acho que é até natural que aconteça. Agora, porventura, o Osimhen, eu acho esse negócio mais difícil, porque o Osimhen, ele renovou o contrato dele lá. Pra ter uma ideia, muita gente tá gerando até confusão por causa da questão salarial. Por que tá sendo tão espinhoso, né? O Chelsea tá querendo reduzir a folha salarial até pelo fato de não estar na Champions League. Quando você tá na Champions League, você consegue pagar uma folha salarial muito maior por ano. Mas a questão é que o Chelsea reduziu a folha salarial, tentou tratar mais com jovens jogadores, esse novo projeto, né? E o Osimhen, se ele vem pro Chelsea recebendo o mesmo que ele recebe lá na Napoli, líquido, vai lembrar isso, né? Porque na Itália são cobrados menos impostos pelo salário do jogador. E teoricamente, o Osimhen era para receber 250 mil euros. Esse é o salário dele. Se você coloca isso pro Chelsea, ele receberia menos que o Reece James, que o Fofana. Então, assim, o salário dele, se você passa de país para país, não parece tão grande, né? E assim, se ele receber líquido, o mesmo que vai receber na Inglaterra, lá mais impostos, ele estaria abaixo apenas do Lukaku e do Sterling na folha salarial. Para mim, isso seria impeditivo para contratá-lo? Não. Eu não acho que é impeditivo. Assim, clubes estão pagando aí os grandes salários bons por jogadores muito bons, mas a diretoria do Chelsea vai ter esse pepino nas mãos e, segundo Fabrício Romano, ele não quer reduzir o salário, ele tá certo, né? Ele conquistou esse salário, foi o que a Napoli ofereceu. Imagina, né? Você vai ter que juntar uma equipe e os caras querem que você corte o seu salário, entende? E não é uma equipe pobre, né? E não é uma equipe que não está pagando isso a alguém no clube, né? O Sterling recebe isso e é dessa gestão, né? Você pode falar que o Lukaku é da gestão anterior, ok, mas o Sterling é dessa gestão. Ah, mas é o diretor de futebol, não tinha lá, era o Bowley que tá fazendo as negociações. E daí? Ele tá lá recebendo essa grana toda. Então, assim, a gente olha para isso e pensa, né? Olha, é uma situação que fica aquele complicado, né? O cara quer ir para outro clube, vai ter que cortar o salário dele, né? Tipo, é difícil fazer isso sair do papel. E eu acho que, assim, negociar com o Atlético de Madrid é mais fácil que negociar com a Napoli, né? A Napoli já fez muito talento bom ficar lá preso muito tempo, né? O caso do Mertens, é o caso de muito jogador. O Koulibaly saiu muito tarde da Napoli, porque o Aurélio De Laurentiis fez jogo muito duro. O que acontece aí que o Chelsea tem vantagem é que o Conte é um cara teimoso, né? Ele trouxe um baita técnico, Antônio Conte, para mim um dos melhores da atualidade, mas é um cara de gênio forte, ele quer o jogador que deseja, e ele é um cara que, se ele quiser, ele pega a maleta, ele vai embora quando não recebe o que deseja. Esse é o Antônio Conte, não é uma personalidade que pode trazer muitos resultados, mas não é fácil de trabalhar. E aí a minha pergunta é, ele vai fazer, tipo, o negócio ali pelo Lukaku e vai vender o Osimhen por uma taxa menor do que ele gostaria? Quem colocou a multa rescisória acessível, né, que é menos do que ele estava pedindo na temporada passada, que era 200 milhões de euros, era um grande exagero, né? Mas assim, a multa rescisória acessível é de 130 milhões de euros, ainda é caro pra caramba, né? E a questão de multa rescisória multa rescisória que você paga de uma vez. Ninguém vai pagar isso de uma vez no mercado de hoje, né? Só o PSG, talvez. E o PSG, pelo que está dizendo o Fabrício Romano, já está pensando em outros alvos. Tanto é que foram atrás de João Neves, estão contratando jovens talentos na França. Parece que o foco é outro no momento e não tem gente para contratar Colomboani e Gonçalo Ramos no momento. Eles vão ficar no PSG. As temporadas que eles fizeram não foram boas nessa última. Tudo bem que o Luiz Henrique tem muita culpa nisso, né? E assim, o PSG não vai querer vender eles por muito mais barato do que antes, porque isso fica marcado no clube. Nenhum clube quer essa marca. Então, a questão é, eles vão reduzir o preço, mas o Chelsea chega em um acordo com o Osimhen. O Metlow fala que eles estão confiantes. Legal. Eles vão realmente quebrar a ideia salarial pelo Osimhen? Será que os jogadores vão aceitar isso, né? Porque tem jogador que pode pedir mais depois disso, né? Isso vai depender muito da vontade do Chelsea contratar o jogador ou não. Eu acho que o jogador não vai ter problema em ir para o Chelsea, para a Premier League, se for nos termos de salário igual, entende? Eu não acho que ele vai bloquear isso, mas vamos ver. Eu acho que assim, é uma oportunidade que eu acho que o Chelsea não poderia perder. E assim, não é um aumento de folha salarial, porque você está se livrando do Lukaku. O Lukaku recebe 325 mil libras, ele vai embora, deixa de ser um problema dentro da equipe. Você vai ter um atacante mais jovem, ao meu ver, melhor, mais potencial. Para a atualidade, eu achei bem melhor que o Lukaku, né? É um cara que está determinado a produzir, né? A mentalidade do Osimhen acho que é muito melhor do que a do Lukaku. O Lukaku não é a primeira vez que ele dá errado em um clube da Inglaterra, ou que ele causa problemas em um clube por causa da mentalidade dele. Então, eu pessoalmente acho que não dá para deixar essa oportunidade passar. Mas
nunca se sabe quando se trata de Chelsea, já deixaram o Olise escapar, não dá para duvidar que aconteça o mesmo com o Victor Osimhen. Então, a ver o que vai acontecer, gente. Por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.